Então vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e no episódio dessa semana a gente vai seguir dando guias e dicas e tutoriais sobre o WordPress e como fazer o site dar certo, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre SEO e mais especificamente como fazer o seu site, as suas páginas, os seus posts, os seus produtos aparecerem no Google pra galera achar, né? Pra galera ver. Então, mas calma, ó, que eu não tô sozinho. Eu tô com ela, que sempre verifica o SEO antes de escrever os posts dela, antes de fazer os vídeos dela, que usa um pluginzinho pra dar uma força, né? E aí, convidada? Olá, olá, olá! Mais uma vez eu nesse podcast participando. E neste, realmente, aplicadamente, eu vou saber falar um pouquinho mais do que dos outros episódios. Pra como montar um site. Não, você é uma usuária profissional do WordPress. Não. Você não usa o WordPress pra trabalhar? Não, uso. Você ganha dinheiro com isso? É. Então, você é profissional. É que nem o Azaghal. O Azaghal fala que ele é o único gamer profissional do Brasil, porque todo vídeo que ele faz de Nerd Player, ele tá ganhando dinheiro pra isso. Faz sentido. Então, ele é um gamer profissional. Ele é um gamer. Profissional. O sentido de profissional é quem faz isso pra ganhar dinheiro. Então realmente eu sou uma profissional. É uma profissional do WordPress. Meu Deus. Tamo junto aí, tamo todo mundo junto. Mas vamos lá. Gente, convidada, vamos lá. Me conta, o que é SEO? Um SEO, ele... Ixi, eu não sei definir ele, mas ele é basicamente o cara que corrige sua redação. O cara corrige sua redação? Esse não é o plugin? Também. Não, mas eu digo assim, que ele, ele analisa a estrutura do que foi escrito, as palavras-chave, se tá tudo certo ou não, enfim, eu acho que é basicamente isso. Bom ponto. Por isso que eu falo. SEO, a sigla SEO, né? SEO, significa Search Engine Optimization, que é a otimização por mecanismo de busca. O que é o mecanismo de busca, gente? Tem o Bing, tinha lá o da Yahoo, tinha o KD, mas na verdade a gente só se importa com o Google, né? Tem o da Microsoft também, né? Mas ninguém usa. Mas a gente se importa com o Google mesmo, né? Então vamos lá. É como você fazer o seu sitezinho aparecer no Google, tá? E SEO é como se fosse um guiazinho de boas práticas, de coisas que você precisa fazer com a sua página, com o seu post, com o seu conteúdo, para o Google conseguir indexar ele lá em cima. Sabe quando você tem uma dúvida e você digita no Google? Como ou você quer faz, né? Isso, ou você quer, por exemplo, tá procurando um produto. Não que a gente esteja procurando, mas você digita lá no Google lava-louça e daí aparece. Aparece O primeiro. Normalmente o primeiro é uma propaganda, então aparece quem pagou mais. Só que o segundo, os orgânicos, né, os naturais que aparecem. Os que não aparecem patrocinados. O que não aparece um adzinho do lado. Significa quem apareceu primeiro que teve um processo de SEO melhor do que quem apareceu segundo, melhor do que quem apareceu em terceiro. E assim por diante. E quanto mais você aparece no topo de uma página de resultado do Google, mais relevância você tem. Porque você apareceu no Google, as pessoas vão acessar mais seu site, você tem maior tráfego e tal. Até porque geralmente a gente nunca chega mais do que da terceira página quando a gente tá fazendo uma busca. É raríssimo. É muito raro. Geralmente você para ali na segunda. No Statista, o Statista é um site famoso de estatística, você matou a pau, viu? Porque é exatamente isso, viu? A maioria não passa na terceira página. Não passa na terceira. Mas enfim, a não ser que seja uma coisa muito específica e tenha poucas e tal. Mas enfim... Mas de forma geral, a gente não... Vamos voltar um pouquinho, gente. Vai. Ó, dá uma olhada nos últimos episódios do podcast, tá? Que você vai descobrir como é que registra um domínio, como é que funciona um servidor, como é que instala o WordPress, o que é um tema, o que é uma template, o que é um plugin, como é que você faz para fazer uma lojinha no seu WordPress. De camisetas brancas ou não. Ou não. Ou o que você quiser, afinal é seu WordPress. Exatamente. E agora a gente vai para a parte, né, de como fazer o site ter um relativo sucesso, porque você abre uma loja online, é como se você abrisse uma loja no meio do nada, ninguém sabe que a loja tá lá, não passa carro na frente. Você precisa mostrar. Então você precisa mostrar. E como é que você mostra? A gente vai fazer um episódio sobre mídias sociais e tal, que aí sim você também é profissional, né? Daí eu realmente posso dar mais dicas. Que é um jeito de você encontrar a sua audiência e tal, vai fazer um sobre YouTube, essas coisas mais. O ideal para um site é que ele apareça
no Google, ele precisa aparecer no Google, as pessoas precisam encontrar. Vamos dizer que a gente vai vender camisetas brancas, se alguém digitar camisetas brancas lá, não tem que ser o site da Ering que vai aparecer em primeiro, tem que ser o seu. E como é que você faz isso? Aqui que a gente vai entrar, que o WordPress ele é maravilhoso para você otimizar o seu conteúdo para aparecer no Google, para SEO mesmo, sabe? Porque, vamos lá, o WordPress ele é simples, ele é prático, ele foi feito para você escrever conteúdo. Então, se você tem um blog, você vai escrever conteúdo, é uma parada muito útil para você ranquear no Google, para você aparecer no Google com o seu site. Então, mas aí explica que, por exemplo, por mais que você tenha uma loja de camisetas brancas, você pode ter, além da venda, você pode ter o blog também. Exato. Você não precisa ter, tipo assim, só ter o blog para poder postar sobre coisas muito nichadas. Não, você pode ter o blog para complementar além do que você já faz. Por exemplo, sei lá, ter um blog de moda e, na verdade, o seu produto é um e-book, sabe? Que você vende de receitinhas fit, por exemplo. Mas aí você faz um blog, por quê? Porque você quer atrair pessoas. E daí, com isso, você Aí a pessoa estando dentro do seu site, você tem uma chance maior de atrair ela para o seu produto. E não só isso, que dependendo dos artigos, né, da parte dos artigos mesmo, do blog, de post que você vai fazer, você consegue ranquear, né? Porque você vai ter mais palavras. Então, às vezes, a pessoa acaba te achando porque você postou, às vezes, um artigo falando, sei lá, sobre vitamina C. Sei lá, sabe assim? Exato, então, é uma possibilidade maior da pessoa porque, te achar, além do óbvio, né? Como funciona, tá, gente? Vamos aqui primeiro a diquinha pra quem é usuário do WordPress, tá? No WordPress, a gente tem muitos plugins, tá? Você vai lá na dashboard do WordPress, no painel, aí vai em plugins, adicionar novo. Eu só vou dar dica de plugins de graça, tá? Então, tem as versões premium, mas vamos ficar na de graça, vamos economizar. Você tem que pagar em dólar, o dólar tá caro. Então, vamos lá. YOAST, tá? YOAST, tá bom? Tem tutorial aqui no canal do YouTube, do Visual Mode, explicando como é que usa, como é que instala. Mas, além do YOAST, tem um chamado All-in-One SEO e o YOAST. Eu gosto mais do YOAST, tá? Que é o que a gente usa, né? Que é o que a gente usa. Mas os dois funcionam basicamente do mesmo jeito. O que é? Você vai lá escrever um post ou criar um produto. Ou criar uma página, uma landing page, tá? Aí, pode falar. Você primeiro tem que colocar o título, né? Vamos dizer que o título do nosso produto seja camisetas brancas listradas. Pode ser? Pode. O produto é seu? Pode, né? Bom. Que bom. Mas vamos lá, esse vai ser o título do nosso produto. Concorda que a gente quer que pessoas que pesquisem por camisetas brancas e pessoas que pesquisem por camisetas listradas achem o nosso produto? Sim, com certeza. Ou pessoas que pesquisem por camisetas confortáveis, camisetas bonitas, camisetas masculinas. Camisetas estilizadas, sei lá. Camisetas modernas, não sei. Tudo isso são palavras-chave, ou seja, palavras para as quais você gostaria que seu post ranqueasse. Então, como é que você faz? Você tem que aplicar essas palavras no post. Aonde? Na foto do post, no título do post, na descrição do post, na descrição do produto. No subtítulo. No subtítulo, você tem que colocar as tags direitinho. No conteúdo, né, em si. Sim, exato, porque assim, vamos dizer que agora você está escrevendo um tutorial para o seu blog. Você quer que as pessoas encontrem o seu tutorial. Qual que vai ser o tutorial? Como escolher camisetas brancas. O como você sabia, isso é muito legal, porque é sempre uma forma de você conseguir, tipo assim, atrair, vamos dizer assim, né? São perguntas que geram autoridade para quem as responde. Exato, tipo, o porquê de fazer. Como fazer. Tutorial. Sabe os numerais, por exemplo, 20 maneiras de cozinhar um ovo. Isso, Sabe, tipo, é o tipo de post que atrai bastante. Gente, abre o BuzzFeed, vê os títulos lá que você vai aprender muita coisa. 5 dicas. Ótimo. Melhores coisas, tipo, 2022, daí você dá o tema. Então, assim, é muito legal. Tipo, as séries mais aguardadas de janeiro da Netflix. Isso, Olha quanta keyword boa. Você tem séries, que é uma palavra-chave que bastante gente pesquisa por séries. Tem dicas de séries, tem Netflix. Melhores. Então, tudo isso. E aí? O que esse Yoast vai fazer? O que esse All-in-One vai fazer?
Você vai colocar a palavra-chave para qual você gostaria de ranquear no post, que no caso nosso seria camisetas brancas, ou camisetas listradas, ou camisetas brancas listradas. E ele vai apontar para você o que você precisa fazer com o post. Ele vai falar, olha, a imagem que você está usando no post não tem o título que você... a palavra-chave que você quer. Olha, tem muitos espaços no post sem essa palavra-chave que você quer. Porque assim, você vai escrever um post... Use mais vezes a palavra-chave... ou sinônimos dela, sabe assim? Exato. Aí, outra boa prática de SEO. Você está fazendo uma página. Você vai colocar um link nessa página, um hiperlink, para uma outra página do seu site que tem a ver com ela. Pode ser a página do shopping, que tem mais produtos. Pode ser uma página de, sei lá... Ou até mesmo um outro artigo que você já tenha feito. Você tá fazendo a página do produto de camiseta branca listrada, linka pro artigo que você escreveu sobre como escolher uma camiseta branca e vice-versa. Exato, tipo, é bem legal isso. E são detalhezinhos, assim, Isso que fazem toda a diferença. O Google adora. É. E você fazendo isso, quando o Google passar pelo seu site, a aranha do Google passar pelo seu site, o crawler, né? Eu acho bonitinho, porque eu muito imagino uma aranhinha, literalmente, num monte de fiozinhos, assim. Tipo aquele Detona Ralph Wi-Fi. É, exatamente assim. Sabe assim? Eu muito imagino uma aranhinha, tipo, passando por lugarzinho por lugarzinho, assim, sabe? E batendo na porta, tipo IBGE, sabe? Pra ver se tá tudo certo. Só que no caso do Google ele vai rabiscando. Imagina que ele tem uma lista, uma checklist, e fala assim, ó, tem imagem, tem um número tanto de caracteres que eu acho decente... Tem aqui o Word, que tá ok. Tem link pra dentro, tem link pra fora. Então, isso é uma outra coisa, que quando você vai fazer... gente, ó, 2 termos que vocês vão entender muito, tá? Internal linking e external linking. Internal linking, linkinho pra dentro. O post da camiseta branca listrada, o produto linkando pro post sobre como escolher a camiseta branca. Exato. Um outro ponto, link pra fora, external linking. Você tem que colocar links para sites de referência no seu site. Então, por exemplo, sei lá, se você... Dá o seu exemplo. O seu site é sobre saúde, né? Eu geralmente... Aí você linka para o site da ANS. Geralmente eu linko pro site da ANS. Às vezes eu linko, tipo, pra site de alguma reportagem que saiu de relevância, sabe? G1, sobre né? saúde, isso. Até mesmo Wikipédia, às vezes. Portais famosos. Então, tipo... Porque assim... Veja, essas coisas assim que é grande, de certa forma, tem imagine relevância. que o Google, ele tem muitos sites para ele pesquisar, né? Para ele indexar no mecanismo de busca dele. Sim. Ele vai dar preferência a sites que ele julga confiável. E o que ele busca para um site ser confiável ou não, né? Tem uma série de coisas. O Google nunca revelou o segredo. A gente acha que a gente sabe algumas coisas por tentativa e erro, né? Vai ver no Mas assim, o segredo exato ninguém sabe. Se alguém descobrir, a pessoa fica bilhardária, assim, sabe? Nossa, gostaria de descobrir. Mas, de fato, assim, se o Google abre uma página e nela não tem link pra fora, ou tem link pra fora, mas são pra sitinhos menores. E tudo bem se linkar pra sites menores, desde que você confie neles. Mas o Google não curte. Você até pode, mas nem sempre. Você pode, mas saiba que se tiver um outro site com conteúdo parecido com o seu, linkando para uma Wikipedia da vida, para uma Forbes da vida, para um G1 da vida, ele vai dar mais relevância, porque ele já conhece a Forbes, a Wikipedia, o G1. Agora, o Jorginho da esquina, ele não conhece esse site. Então, ele vai lá, ele também vai no site, ele vai dar uma olhada, ver se tá tudo bem, só que saiba que a chance de não tá alguma coisa bem com o G1 e de não tá alguma coisa bem com o Jorginho da esquina é melhor o G1. E você pode até linkar dentro do mesmo artigo, né? Tipo, o do Jorge da Esquina e o do G1. Exato. Não tem problema. Você não precisa, tipo, se limitar a um link externo. Mas também não vai colocar 500, tá, gente? É horrível. O site fica inteiro azulzinho, né? O Google dá como mau uso. Você toma uma ganchada do Google. Um outro ponto curioso, tá? Fale como funciona a ganchada. Número de palavras, tá? Sim. Mas ele sugere, né? Então, o Yoast sugere, mas se você não quiser usar o Yoast, saiba, seu artigo, seu produto, sua página, tem que ter pelo menos 500 palavras.
Antes eram 300, até hoje, na verdade, alguns apontam como 300. Mas é 500. Só que assim, Leônidas, 300 não, um pouco mais. Tá, porque é uma coisa que a gente chama de uma página relevante. Ela tem que ter conteúdo. Sim. Porque senão não vale a pena a página existir. É por isso que todo site não é só uma foto que você carrega. Ele tem que ter palavras clicáveis para serem lidas. E daí você vê que tem um monte de descrição do produto e tal. Além de ser bom por ter conteúdo, porque às vezes você não tá carregando a imagem, mas você tem a descrição do produto. Igual, sei lá, site de loja principalmente. Hoje em dia tem, além, por exemplo, dos comentários de quem já comprou, né, que é as review, tem também a descrição do produto, com o tamanho, a altura da modelo, o tipo de tecido. Sabe qual é o nome desse... Sabe quando você digita alguma coisa no Google e aparece as estrelinhas e tal? Sim. O nome disso é Rich Snippet. Rich Snippet. É, como se fosse um resultado rico. Um resultado rico. Entendi. Por isso rich, entendeu? Entendi. O que isso é? É um mecanismo que o Google inventou, na verdade, como se fosse uma org, né? Uma ONG que o Google inventou, chamado SCHAME, chama. É bem grande, né, o nome? Não é pequenininho. Mas enfim, eu acho que eu vou deixar na descrição pra ficar mais fácil. Mais prático. Eu não sei falar em português, pra ser sincero. Mas, enfim, essa ferramenta, o que acontece? Ela facilita... Sabe quando você, por exemplo, digita alguma coisa no Google e aparece, tipo, um resultado maior, diferentoso? Sei. Tipo, uma receita, aparece a fotinha da receita? Sei. Não aparece só o título, o link e uma descriçãozinha? Uhum. Então, isso é um rich snippet. Em todos os sites que colocam reviews, eles querem aparecer no rich snippet, porque o Google dá preferência. Então, saiba que o review que tá ali, ele tá ali por causa da SEO. Entendi. Lógico, tem a razão lógica, que é você vendo reviews e você se sente mais confiável. Porque hoje em dia a gente vê, tipo, muita review, assim. E às vezes se você, tipo assim, tem muito site que você entra e às vezes não tem review. Aí você vai lá, tipo, sei lá, no Reclame Aqui. Você entra lá no Reclame Aqui pra poder ver como que tá o site, assim. Mas, então, voltando pro WordPress, vamos aqui, a gente tá indo muito além, né? Mas vamos ficar no básico aqui. Gente, São comentários. Meta descrição. O que é isso? Sabe aquele textinho que aparece logo embaixo do título quando você pesquisa uma coisa do Google? O nome daquilo é meta. Lembra do tiro de meta no futebol, tá? São normalmente eu não vou falar o número exato porque eu acho que é quebrado o número. Mas são 150 caracteres, na verdade são 156 para ser exato. Mas varia de acordo com o tamanho da frase. Que você precisa escrever sobre o que se trata aquele produto, aquele post, aquilo tudo, contendo a sua palavra-chave. Então, por exemplo... Camisetas brancas listradas. Gostaria de comprar uma camiseta branca listrada com o melhor preço, melhor custo-benefício, os melhores materiais. Assim. Ótimo, isso seria uma meta-descrição. Mas ela tem que ter pelo menos os então, ela no não máximo pode... 156, mas ela não pode ter muito menos do que isso. É entre 100 e 156. Ela não pode ser muito curta, nem muito longa, tá? Mas ele aparece lá, aquela barrinha, ela aparece pra todo mundo? Aparece. Quando você tem o Yoast, aparece. Mas se você não tem o Yoast, ele Aí não. Ele não mostra nada? Não mostra nada. Nossa, eu não sei viver sem o Yoast, então. Então, você vê o quanto é importante, né? Eu não sei viver sem o Yoast. Assim, tem outros plugins, tem um chamado Rank Math, tem o All-in-One SEO, são todos muito bons. Eu prefiro o Yoast, todos esses que eu citei são de graça, tá bom? Você pode escolher o que for, se você se der melhor. Eu gosto do Yoast, mas saiba que, assim, você criou um produto, você não usou o Yoast, não usou plugin nenhum. O que o Google vai fazer para colocar meta-descrição? Porque o Google não vai indexar seu site sem meta-descrição. Ele vai escolher do jeito dele os primeiros conteúdos do post. Por isso que você pesquisa muita coisa no Google e você acha uma descrição meio quebrada, meio cortada pela metade. É porque alguém não teve o detalhismo, como que é a palavra? O capricho, o zelo. O zelo. De ir lá e colocar uma meta-descrição. Não se atentou, né? Porque assim, quando você está falando de HTML, de código, você pode colocar a meta no topo assim, do cabeçalho da página e funciona, sabe? Só que pro WordPress você precisa de um plugin.
Entendi. Senão, o Google vai pegar o que ele achar melhor, que normalmente é o começo do conteúdo. E que às vezes não é o que você queria usar. Exato. E assim, quer encher seu post de imagem? Tudo bem, fica à vontade. Você precisa de uma, só uma. O obrigatório é uma só. A exigência de boas práticas para o Google é uma só. Se você colocar muitas, saiba, imagens pesam, tá? Imagens demoram a carregar. Então, pense no tamanho do seu site, pense no tamanho da imagem, não coloca qualquer coisa de qualquer jeito, tipo, tirou uma foto com o seu celular, com a câmera de 70 megapixels. Vai subir no site, vai ser horrível, gente, vai demorar a carregar. Tem tudo isso. Mas, isso é uma dica legal. Fale aí. Tem o Pixabay e tem o Unsplash. E tem o Pixels também. E o Pixels, que você... Mas o Pixabay é o melhor. O Pixabay é o melhor. Foi bem, viu? Mas esses são sites que você pode baixar imagens de graça. Tem as imagens pagas, premium lá. Mas você pode baixar de graça. E daí você tem... ela já baixa no tamanho certo e você escolhe o tamanho. É um banco de imagem. Isso, sem perder a qualidade. Você só escolhe o tamanho no Pixabay. No Pixabay, né? Acho que no Pixels também dá pra escolher tamanho, mas no Unsplash não. No Unsplash acho que dá pra escolher o tamanho, não dá. Não? Não. Enfim, mas de qualquer forma... mas são, tipo, imagens que você pode usar e que você não vai ter problema. Por quê? Isso é o que a gente chama de Creative Commons. Porque o que acontece? Às vezes você vai lá no Google Imagens e pega uma imagem e a pessoa dona dessa imagem pode exigir que você retire do seu post. Ou pode te cobrar. Exato, pode te processar. Entendeu? Então, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer problema, quando você pega imagens desses bancos de imagem, mesmo esses sites que são voltados exatamente para isso... Verifica a licença. Então... Mas assim, foi no Pixabay, tá sucesso, você consegue... e você consegue baixar de graça, você não vai ter dor de cabeça, são imagens de boa qualidade. Assim, o que é esses sites? A gente precisa fazer um podcast só sobre eles, na verdade. Eu acho que seria legal, mas é bom dar essa dica, porque já que tá no Yoast, tá falando de um compilado, né? Porque assim, você vai escrever um post, você precisa de uma imagem pra você colocar nesse post, né? Você não vai comprar a imagem, igual esses grandes portais costumam fazer. E você não vai copiar a imagem deles, porque pode dar ruim. Geralmente dá. Eles entram em contato. Aí, o que acontece? Vai num Pixabay da vida... Lá, o que acontece? É um banco de dados de imagens, ou seja, fotógrafos, designers, gráficos. Eles sobem imagens lá que eles não ligam que você use. Eles até ficam felizes que você use. Mesmo se você não pôr atribuição para eles sobem imagem lá. Pra você poder usar. Você pode baixar, fica à vontade. E daí você não vai ter dor de cabeça com esse tipo de imagem. E no Pixabay você já baixa no tamanho minimamente correto, tá? O bom do Pixabay Você tem a opção de baixar no tamanho original, lá 4, 5 mil pixels e tal, mas não precisa, gente, não precisa. Não, nem faz diferença. Um outro ponto importante do SEO, tá, gente? Aqui já exploramos os links e tal. Gente, cabeçalho, tá? Ninguém dá atenção pro cabeçalho. Em inglês isso é heading, mas sabe quando você tá lendo aquele parágrafo, aí agora, tipo, começa um outro tema dentro do mesmo post? Sim. Isso, o que separa um do outro chama-se cabeçalho, tá? Aí nós temos o H1, que é pro título do post. Que é o grandão. Isso, é o maiorzão. Você escreveu o título do post, o WordPress já entende como H1, tá? Aí tem o H2, H3, H4... H5, H6, tá? E daí, qual a diferença de um pro outro? O tamanho. O grau de importância. O Google divide os conteúdos. Por exemplo, você tem um H2. Você tem um post sobre como escolher camiseta branca, tá? Aí, nesse post, a gente vai ter uma partinha do post chamado Melhores Camisetas Brancas. Isso seria um H2. Porque o H1 seria o título do post, tá? Sim. Aí, dentro desse H2, a gente vai falar, tipo, camiseta de algodão, camiseta de microfibra, camiseta de algodão Pima, né? Pima. Algodão Pima. Isso seria um H3. Entendi. Ou seja, seria uma coisa que ficaria dentro do H2. Entendi, do subtítulo. Menor que o H2. Sim. E aí, terminou essas camisetas aí, as melhores de algodão, vamos para um outro H2, falar de outra coisa. Entendeu? Dentro do mesmo assunto. Isso Você mesmo. separa por sessões. Então, por isso que eu falei que é como se fosse o cara lá que vê a redação.
Que ele vai, nada mais, nada menos. Ele vai julgar como que tá escrito. Exato. É importante. Então... outra coisa também. Mas isso é uma desvantagem da gente que usa o português. É que, por exemplo, às vezes a gente escreve palavras, ele dá como uma palavra de nível difícil. Então, tipo, é que aí é essa dificuldade, mas porque não é o inglês, né? É que aí tem que ser outro podcast, porque aí a gente tá indo pra parte de leitura. Entendi. Tá? Aí não entra muito como SEO. É SEO também, porque só que aparece o lá. Google não conta, entendeu? Se o Google não conta, então Não, não quero... Mentira. Não, Pra esse podcast não importa. Então. Mas enfim, Mas tem vários detalhezinhos. A gente poderia fazer um vídeo. Um vídeo não. Um vídeo? Um vídeo no Visual Modo, no canal do YouTube, já deve ter. Mas como fazer um artigo? Tem já. Então, mas a gente não falou sobre isso. Não, ainda não. Então. A gente fala no podcast eventualmente. Exatamente, é o que eu queria dizer. Porque já que a gente tá nessa pegada, eu acho que seria legal. Mas acho que já deu pra dar uma boa introduzida e tal, né? Eu espero que sim. Olha, gente, se vocês gostaram, instala, deixem nos comentários. Deixem nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida e tal. Mas assim, preocupe-se, primeiro, qualidade do conteúdo. O conteúdo tem que ser original. Tá? Não vem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não abre lá o site da Amazon de uma camiseta branca, copia e cola, que não vai dar certo, gente. O Google já ranqueou o site da Amazon, ele já conhece aquele conteúdo. Ele já reconheceu, né? Já verificou. Inclusive, ele vai fazer o quê? Vai penalizar o seu site por estar plagiando dos outros. Não dá. Não. Plágio Em vez de subir, vai derrubar. Então, escreve o seu conteúdo. Exato. Se vira, dá seus pulos, estuda. Pode trocar porém, desde que você reinterprete o texto, tudo bem, não tem problema. Mas copia, mas não faz igual. Tem ferramenta que você joga lá o conteúdo pra ele ver se é plágio ou não, de graça, tá bom? E tem uns que reescrevem. Tem uns que reescrevem, não faz muito bem em português, tá? Então. Mas tem. Que é que nem como ela falou, a maioria dos plugins para WordPress, eles são, todos, na verdade, são criados em inglês. Então, português. Tem alguns que são criados em alemão também, viu? E eles não leem tão legal o português, então tem uns detalhezinhos ali. Saiba que vai ter coisa que o plugin não vai entender perfeitamente, mas tá tudo bem, tá, gente? O importante... Porque assim, toda vez que você consegue um pontinho na checklist que esses plugins fazem, você ganha uma luzinha verde. Você consegue um total de 15 luzinhas verdes no Yoast, se não me engano. Muitas luzinhas verdes. Ou são 10 no Free. São bolinhas verdes, que ele vai dando assim, check. Ele dá vermelho, laranja e verde. Verde tá top, né? Laranja conteúdo, escrevi mais de 300 palavras. Verde. Ótimo. Tipo, o mínimo você fez. Colocou uma imagem. Ótimo, verde. Colocou a palavra-chave, definiu a meta. Aí, tipo, nos cabeçalhos você não usou a palavra-chave, um pontinho vermelho. Ou você usou em poucos cabeçalhos, um pontinho laranja. Ele tem isso. Então, e tem a parte de leitura também, né? Isso, só que assim... Palavras de transição. Não precisa viciar nisso. O mais importante, se você for um blogueiro, é o conteúdo. Agora, se você estiver fazendo uma landing page, aí eu recomendo que você dê uma atenção maior nisso mesmo. Tem que encaixar ali. Convidada, tá bom por hoje? Eu acredito que tá. Acho que deu pra todo mundo entender, né, o que é SEO, pelo menos. Eu acredito que sim. E quem não entendeu, deixa nos comentários. Vai lá no Visual Modo no YouTube e você acha, pô. Não, então, é o que eu ia falar também. Mas tá em inglês, né? Tem isso. Então, mas aí ativa lá as legendas. Não, mas, o Chrome traduz. Eu tenho um blog com mais de 150 posts sobre SEO. Lá, então pronto. O Chrome traduz. Então pronto, não há problemas então. Mas de qualquer forma, se você tá ouvindo o podcast e quer deixar nos comentários alguma sugestão, a gente gosta também, porque a gente pode trazer, né? Manda e-mail, podcast@visualmodo.com. É exatamente isso. E se você tá querendo um plano de saúde odontológico ou seguro, entre em contato no convênio de saúde.online nas redes sociais e site ou dicas na Corretora Sincera no YouTube. O YouTube Corretora Sincera? Exatamente. Top. E aí, Corretora Sincera, diquinha pra quem ficou até aqui de série pra ver na Netflix? Eu não quero falar de 1899. Por que não? Porque eu quero falar daquela série que a gente tá assistindo, que é do Gabinete de Curiosidades. Que tá na Netflix. É muito bom pra você que gosta de coisas Cabinet of Curiosities, né? Mas é que eu falo... Pra mim é Gabinete de Curiosidades. Sou brasileira, pô. PR aqui. É que eu tenho medo de pesquisar e não achar.
Mas vai achar. O Netflix é maravilhoso. Se fosse na Amazon, eu até falaria. Mas como é na Netflix, eu acredito que você ache. E são vários contos de terror de diferentes autores e tudo mais. E é muito legal, se você gosta de coisa de terror. Se você não gosta, então você não assiste. Você assiste Wandinha. Mas, ó, gente, o 1899 é sensacional. Mas a gente tá dando duas recomendações. É do mesmo criador de Dark. Não, tô dando a minha, você tá dando a sua. Inclusive, o Johan lá, o Jonas, é o mesmo. É Jonas o nome dele? É Jonas, né? O mas Jonas. Escreve Jonas. É o mesmo, ele continua encardido. Se você assistiu Dark, ele continua encardido nessa série também. Coitado. Mas, enfim, convidada, uma dúvida aqui muito pertinente a ver com o tema do podcast. Quem você acha que vai ganhar a Copa? Quem é? Eu espero que seja o Brasil. Você espera que seja o Brasil? É o mínimo, né? O Brasil vai ganhar a Copa, então? Tomara. Contra quem vai ser a final? Eu não sei. Vou dar um chute pra gente ver, vou voltar aqui no passado, vai ficar registrado. Se você acertar, você vai poder mostrar pra todo mundo, olha, eu acertei! Eu acertei! E se você errar, você não mostra, velho. Eu não sei nem quem tá jogando. A Argentina já saiu? Não, a gente só perdeu um jogo, tem 3 ainda. Mas vai perder. Vamos lá, quem você acha? Final da Copa do Mundo, quem você acha que vai ser? A final, sei lá, Brasil e Croácia. Eu não tenho muita noção. A Croácia ganhou, pô. Até o Japão ganhou. Até o Japão ganhou. Nada. Você sabe que a seleção do Japão tem um jogador muito famoso chamado Honda? Nossa, é verdade. Senhora. Risos. Mas enfim, eu gostaria muito que fosse uma final, Brasil e Itália, e o Brasil ganhasse, sabe? Mas daí é uma reparação histórica. Um jogão zica, assim, sabe? Ou sei lá, um rolê meio no quintal, Brasil e Uruguai no final, sabe? Uma praia assim muito da hora. Mas o Uruguai já não caiu? Não, lógico que não. O Uruguai foi? Não, mozão. Eu não sei, agora você me deixou na dúvida também. Eu não vi ninguém falando do Uruguai, coitado do Uruguai. Mas tá bom, vai final, Brasil e Itália, a gente ganha de 2-1. Tá bom. Mas vamos lá, tá bom por hoje? 2-1 é pouco. Ó, gente, se você gostou do... Você até perdeu. Você assistiu Velozes e Furiosos? A gente discutindo aqui. Assistiu Velozes e Furiosos? Você fez? Eu assisti. A primeira corrida do Velozes e Furiosos, o Dominique Toretto, também conhecido como Vin Diesel, fala pro nosso falecido Brian, que não interessa se você ganhou por 1 quilômetro ou por 1 centímetro. Ganhou, ganhou. Entendi. Então é isso aí, ó, viu? Frases motivacionais do Dominique Toretto. Meu Deus. Vamos terminar esse podcast, né? Gente, se você gostou do podcast, ó, a gente tá, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify, seus agregadores favoritos de podcast, no YouTube. Entra lá, visualmodo.com, tem o blog cheio de dicas. Se você precisar de tema para WordPress, procura o Anzu, é de grátis, tá? O Borders é um plugin excelente para WordPress também, para você fazer um design top. Entra lá em visualmodo.com, vê o canal do YouTube do Visual Modo, tá cheio de vídeo, cheio de dica de SEO. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Falou e até mais! Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.